Olá, pessoal! Estou trazendo para vocês nesse vídeo de hoje, de uma forma super simples e rápida, uma continuação da primeira aula de farmacologia. Na primeira aula de farmacologia, nós falamos sobre os princípios básicos, sobre os principais conceitos e alguns termos técnicos que a gente vai lidar durante a nossa disciplina. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer sobre farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Então, toda vez que a gente fala de farmacocinética e farmacodinâmica, nós estamos falando da interação da substância farmacológica no nosso corpo. Como que ele se comporta e como que o nosso corpo se comporta diante da presença de um fármaco. Por quê? Vão existir algumas alterações, tanto bioquímicas quanto fisiológicas, e todo esse processo abarca esses conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica. Toda vez que eu falo de farmacocinética, eu preciso pensar no próprio significado da palavra. Então, fármaco, ele vem do grego, né? Então, fármaco significa uma substância química, um medicamento, um remédio, algo que vai alterar a função do meu corpo, seja para o bem ou seja para o mal. Então, quando eu falo de fármaco, eu abordo tanto remédios quanto venenos, tá? E cinética, eu estou falando da movimentação que esse fármaco vai fazer no nosso corpo. Eu estou falando, me referindo à movimentação. Então, farmacocinética nada mais é do que a movimentação que esse fármaco vai fazer no organismo. E esse movimento passa por etapas. As etapas que abarcam a farmacocinética são a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação. Então, são essas as 4 principais etapas que o fármaco vai fazer no nosso corpo, tá? Já a farmacodinâmica, eu estou falando da interação do fármaco com o nosso corpo. Quais são os efeitos que essa substância farmacológica vai fazer no organismo? Ela vai passar a dor, ela vai diminuir a inflamação. Em contrapartida, ela vai provocar algum efeito adverso, vai provocar uma sonolência, vai provocar uma tontura, por exemplo. Enfim, são N conceitos e abordagens, né, que a gente faz na farmacologia. Quando a gente fala de um fármaco, a gente precisa ressaltar que ele age para o bem, mas se ele não for administrado na dosagem correta, como eu falei na aula passada, esse medicamento pode levar um paciente a óbito. Então, eu acredito que isso seja algo que a gente precisa estar falando sempre para que vocês tenham noção da importância que é estudar a farmacologia para que vocês consigam administrar os medicamentos da forma mais segura e correta para o paciente, tá? Então, como eu estava falando para vocês, existem as etapas da farmacocinética. Então, agora nesse primeiro momento eu falo da farmacocinética, no segundo momento eu vou falar sobre farmacodinâmica. Então, quando eu falo dessa farmacocinética, dessa movimentação e das etapas que o fármaco ele faz dentro do nosso organismo, como eu citei para vocês, existe a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação. Quando eu falo dessas 4 etapas, eu preciso ressaltar que essas etapas, elas estão... Eu preciso ressaltar que essas etapas, elas estão totalmente ligadas à via de administração, porque existem várias vias que esse medicamento vai ser administrado. Então, existem as vias enterais, existem as vias parenterais, as vias tópicas, a via vaginal e a via respiratória, tá? Então, quando eu falo de vias parenterais, são vias que terão acesso à corrente sanguínea de uma forma mais fácil. Quais são essas vias? Vias endovenosas, vias intramusculares e via subcutânea. Essas são as 3 que representam as vias parenterais. Vias enterais são todas aquelas vias que vão ter acesso ao trato gastrointestinal. Então, quais são elas? São as vias oral e via retal, gástrica. Essas são as 3 principais vias
que terão acesso. Professor, e qual é essa via gástrica? Existe? Existe. Se o paciente, por exemplo, tiver em uso de uma gastrostomia, nós vamos falar disso lá na frente, então aquela via vai ser direto no estômago, tá? Então não é nem via oral, nem é uma via parenteral, por exemplo. Vai ser uma via gástrica, vai ser direto no estômago, certo? Via enteral. Então, toda vez que eu falo de via enteral, é essa via que vai ter acesso ao trato gastrointestinal. As vias tópicas é toda aquela que vai ter acesso à pele, a parte tópica, a parte mais superficial. A via vaginal, ela o medicamento vai ter acesso através do canal vaginal, via retal através do ânus, tá? A via retal, ela é classificada como uma via enteral, porque o reto, ele faz parte do sistema gastrointestinal, certo? Apesar de ser a porção final. A via respiratória, então, existem medicamentos que nós usamos tanto inalatório quanto gota, principalmente, né, esses medicamentos inalatórios, como os broncodilatadores, existem alguns anestésicos, que são todos por vias inalatórias, tá? E existem também os medicamentos que eles são, como eu falei para vocês, das vias parenterais, que eles são, né, os endovenosos, os subcutâneos e os intramusculares. A gente vai falar na próxima aula, né, de um pouco melhor sobre essas vias, mas é mais para que vocês tenham a noção de que para que haja a farmacocinética do medicamento, a gente precisa, de alguma forma, introduzir o fármaco no nosso corpo. E essa introdução vai se dar através de uma via. Cada medicamento precisa ser introduzido através de uma via correta, porque se não for pela via correta, esse medicamento pode causar um malefício muito grande para o paciente, como eu falei na aula anterior, até chegar a consequências como óbito, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, tá? Então, quando eu falo dessas etapas, como eu citei para vocês, essas etapas, ela passa, a primeira etapa, na verdade, que ela vai ter, vai ser a absorção. Então, quando o medicamento ele passa pela etapa de absorção, é o momento que o medicamento ele sai da corrente, ele é introduzido e consegue entrar na corrente sanguínea. Quando ele entra na corrente sanguínea, ele passa para a segunda etapa, ele é distribuído para as células. A partir do momento que esse medicamento ele é distribuído para as células, ele é transformado, ele passa pelo metabolismo. O metabolismo é uma etapa importante que vai transformar esse fármaco. É como se ele ativasse esse fármaco para realizar o efeito propriamente dito, o efeito que esse medicamento precisa realizar. Por exemplo, o AS. O AS, quando ele é introduzido, ele é apenas o ácido salicílico. Ele é só o AS. A partir do momento que ele é introduzido no nosso corpo, absorvido na corrente sanguínea, distribuído, vai lá para o fígado. Quando ele chega no fígado, ele é metabolizado. Quando esse medicamento ele é metabolizado, ele passa da forma AS e se torna AAS, ácido acetil salicílico, ou seja, ele sofreu uma transformação, uma metabolização desse medicamento, aí sim, ele se torna um medicamento com efeito anticoagulante, leves efeitos anti-inflamatórios, e também um pouco do analgésico, né? A função principal do AAS é como um anticoagulante, tá? Então, esse é um exemplo do metabolismo. E aí, a última etapa, ela é mais simples, que é da eliminação. Então, é quando a gente introduz esse fármaco já foi absorvido, já foi distribuído, já foi metabolizado, já fez o efeito que ele precisava fazer, e aí ele é eliminado. O medicamento, ele pode ser eliminado tanto por fezes, quanto por urina, quanto por secreções, enfim. Depende muito de cada medicamento, da característica de cada um. Então, basicamente, a farmacocinética, ela passa por esses processos, essas etapas que eu acabei de citar, até o momento de sua eliminação, tá? Já a farmacodinâmica, ela é a interação
que o medicamento vai ter com o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente ingeriu aquele medicamento e aquele medicamento ele vai em busca do alvo, do foco, aí ali eu já falo da farmacodinâmica. Então, por exemplo, eu falei do metabolismo, né? Que o AS, por exemplo, ele era apenas AS e se torna AAS a partir desse metabolismo. Quando ele se torna AAS e ele vai se comportar, por exemplo, como um anticoagulante no nosso corpo, aí ele vai fazer uma ação sobre aquela célula. Essa ação que esse medicamento faz sobre a célula, eu já falo da dinâmica do fármaco sobre o nosso organismo. Como que ele se comporta? Qual é o efeito que esse medicamento promove no nosso corpo? Por exemplo, o AAS, como eu falei, ele tem uma característica, ele se comporta como um anticoagulante. Mas ele também tem outras ações, ação como analgésico e anti-inflamatório, tá? A ação principal do AAS é como anti-inflamatório. Então, é dessa forma que ele se comporta no nosso corpo, assim como outros fármacos. Então, por exemplo, eu comi uma coxinha e fiquei com azia, preciso de um antiácido. Então, esse antiácido, ele vai fazer o que? Ele vai neutralizar aquele excesso de acidez que eu fiquei depois da coxinha. Então, essa interação desse fármaco de neutralizar essa acidez, aí eu já classifico como farmacodinâmica, que é a forma com que o fármaco vai agir sobre o nosso corpo. Beleza?